Bom, pessoal, boa tarde. Vamos, então, começar. Acho que a gente já pode começar. Eita. O seminário do Fábio Siviero, professor aqui do Departamento de Biologia Celular, né, do ICB. O Fábio é graduado em Química, aqui pela USP, e doutor em Ciências, em Bioquímica, pela USP também, aqui no Departamento de Bioquímica. E ele vem trabalhando aqui no departamento, né? Ele tem desenvolvido algumas estratégias aí didáticas para ensino de biologia celular e tecidual. Queria agradecer muito, Fábio, você por ter aceito o convite, por estar presente aqui hoje. E também aproveitar para dar os parabéns para o Fábio, porque hoje é aniversário dele, tá? Obrigado, obrigado. Parabéns, Fábio. Obrigadão. E fique à Obrigado vontade. pelo convite. Bom, obrigado. Imagina, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. E para mim é uma oportunidade muito legal de divulgar esse trabalho que a gente está desenvolvendo, que é de ensino, né? de elaboração, né? De desenvolvimento de conteúdo didático. Eu vou botar para compartilhar a tela. Está aparecendo para vocês? Tá certinho aqui. Tá, joia. Bom, vou contar uma história, né? Vou contar a história de como a gente começou a fazer o site, né? E o porquê que a gente começou a fazer esse site. A ideia realmente era a gente oferecer um conteúdo complementar. Mas o porquê disso, né? Bom, a gente, logo que eu fui contratado, eu comecei a dar aula de biologia celular para algumas turmas e eu comecei a perceber, né, que nós tínhamos algumas dificuldades comuns entre turmas diferentes e conversando com colegas a gente vê que essas dificuldades já são comuns há tempos também, né? Algumas dificuldades típicas, né, estão, por exemplo, em dificuldade de reconhecimento de estruturas, confusão na hora de atribuir essas estruturas, né? O aluno ele olha uma imagem, ele confunde o que é núcleo, o que é nucleolo, ele não consegue diferenciar um do outro. Isso é tudo decorrente do ensino médio, que eles tiveram quase nada de contato com imagens microscópicas. Não vou nem falar sobre microscópio em si. Então, seja no ensino médio público ou privado, o contato com esse tipo de material é bastante reduzido, em média, né, no ensino médio geral. E eles vêm para o ensino superior sem uma noção de escala, eles têm uma dificuldade muito grande de deduzir em relação à escala, o que eles estão vendo. Eles olham um núcleo, eles acham que aquilo é a célula. Às vezes eles confundem até, eles acham que tem dentro da célula outra célula, eles têm uns conceitos equivocados assim que são às vezes até difíceis da gente explicar. E uma coisa que eu acho grave, mais grave ainda, eles têm uma fragilidade na compreensão entre a relação daquilo que eles estão aprendendo e o que eles vão, qual a relação daquilo com a atividade profissional que eles vão levar após a formatura. Então, isso leva a uma fragilidade da disciplina, né? Eles têm um comportamento refratário àquele conteúdo que ele fala, isso não é importante para mim. Chegou a um ponto de numa conversa com um aluno falar para mim, eu não preciso de biologia celular porque eu vou ser oncologista. Meio inexplicável essa linha de pensamento. E esse aspecto, né, dele não compreender a importância daquilo que ele está aprendendo e qual a relação que isso vai ter com a profissão, leva ao sacrifício da disciplina. Na hora que ele estiver estudando para uma outra disciplina que ele acha que é mais difícil, ele vai matar a aula, ele vai deixar de lado a disciplina de biologia celular, não só essa, tem outras também, que eles vão preferir sacrificar para estudar outra coisa, e depois eles voltam nessa, correndo, porque o conceito é
é uma disciplina descritiva. A gente tem muita descrição, é um material muito extenso e é essencialmente descritiva. Então, eles não pensam duas vezes antes de sacrificar para estudar outra coisa. Outros problemas comuns são concepções alternativas. Eles vêm para o ensino superior com aquele material didático em mente que eles tiveram no ensino médio e eles começam a atribuir algumas coisas como verdades absolutas, tipo, organela é colorida. É óbvio que mitocôndria é verde, porque todo livro mostra mitocôndria verde. Golgi é amarelinho. Coisas na célula são todas estáticas. Eles têm um conceito que a célula é uma coisa estática. Mitocôndria não tem fusão, não tem separação. Citoesqueleto não é móvel. E aí a gente demora um pouco para quebrar esses conceitos e explicar que não tem nada estático lá, é tudo dinâmico. E um outro conceito bastante complicado é o vazio, né? Livros didáticos, eles querem mostrar só o objetivo daquele conteúdo imediato, daquela aula. Então, eles fazem a ilustração da célula como se fosse uma piscina vazia. Então, tem um núcleo lá, e do outro lado vai ter a outra organela. Entre elas não tem nada. E não é verdade, né? Tem um monte de coisa ali no meio do caminho. Além dessas dificuldades, a gente tem o outro lado, né? A gente tem as dificuldades do lado do docente. Então, é natural o aumento de conteúdo, então o tempo vai passando, as coisas vão sendo descobertas, os estudos vão aprofundando, e o conteúdo que a gente passa para os alunos vai aumentando. Isso é uma coisa normal e natural. O tempo que a gente tem em sala hoje em dia também é menor. A gente, comparado com a década de 90, a década de 80, o tempo disponível que a gente tem com o aluno em sala acabou diminuindo. A gente tem que usar o nosso tempo de forma mais eficiente. E houve também uma retração, né? A gente tem, por diversos motivos, menos pessoas em sala. Na graduação, eu tive aulas, aqui mesmo no ICB, de microbiologia, com 4 professores em sala e 4 monitores. Em bioquímica também, chegou a ter mais monitor do que professor. Hoje em dia é muito difícil da gente ter mais de um professor em sala de aula, por diversas questões. E isso deixa a gente, nós como docentes, a gente está sempre entre o poço e o pêndulo, né? A gente está sempre tendo que botar na balança, tentar melhorar, aumentar a eficiência e passar o conteúdo para o aluno da melhor forma possível. E aí, com essas dificuldades, a gente fica pensando, né? Eu já muito no início da carreira eu já falei, não vou conseguir mudar por diversas questões, eu não vou conseguir mudar o tempo, a quantidade de aulas, mexer na grade do curso é uma coisa muito complexa e ele já é pensado para ter uma quantidade adequada de aulas para tudo. Então, o mais fácil, o mais direto que eu pude pensar era oferecer um conteúdo a mais. Então, a ideia foi fazer um site, fazer um portal, onde a gente pudesse oferecer um conteúdo que eu vou chamar de conteúdo complementar, mas é meio que um eufemismo, né? Na verdade, a gente está dando o conteúdo todo, a gente está passando o conteúdo, muitas vezes, através de um assunto relacionado, até para valorizar o conteúdo em relação à profissão do aluno. Então, a gente está oferecendo um conteúdo pensado, né, elaborado de ser facilmente assimilado, de agilizar esse processo e criar interesse por parte do aluno. Então, a gente criou, já em 2012, o Atlas Interativo de Microscopia Eletrônica. A ideia era apresentar algumas linhas, né, de navegação, alguns menus onde o aluno pudesse navegar pelo conteúdo de acordo com seus interesses. Então, a gente poderia ver as imagens de células, a gente poderia navegar pelo conteúdo paralelo às aulas, né? Então, a aula de membrana vai ter um tópico de membrana. A gente poderia navegar por assuntos que biologia celular está relacionada. Então, eu posso ver numa aba de ciências da vida como funciona uma sinapse, como funciona um processo fisiológico, tendo um foco de biologia celular. E assim por diante. Eu contei muito com a ajuda de um aluno no começo, que era o Edilson. O Edilson, ele era aluno da biologia e ele tinha um vasto conhecimento de programação. E ele desenvolveu essa plataforma inicialmente e até gerou um software. A gente tem um software no GitHub que se chama Vombu.
e ele pode ser facilmente adaptado para gerenciar objetos didáticos, tanto de Biocell como de outras disciplinas que tenham necessidade de arquivos de grande dimensões, né, imagens, entre outros formatos, né? E foi uma grata surpresa, foi uma experiência muito legal com o Edilson. A plataforma sempre foi pensada para ser acessível em qualquer tipo de dispositivo. Então, celular, tablet, televisores, computadores, e sempre pensada também para reduzir dados, né, para poder ser utilizada com redes móveis também. Na época, era nossa menina dos olhos, né? As imagens de microscopia. O Edilson ele desenvolveu um software, né, que faz parte dessa plataforma, que ele poderia navegar pelas imagens de microscopia, fazendo zoom, fazendo panning, como a gente faz no Google Earth. Só que a gente estaria fazendo isso com imagens de microscopia eletrônica e na hora que a gente coloca o mouse em cima de alguma estrutura, algumas estruturas são anotadas. E aí ela muda de cor, como a gente pode ver aqui, a gente teria uma mudança de cor e uma explicação aparecendo lateralmente, falando isso aqui é uma célula, isso aqui é uma estrutura, o processo que está ocorrendo é uma divisão celular, a gente está vendo uma citocinese e assim por diante. Uma coisa que eu acho que é enriquecedora, na minha opinião pessoal, a gente tentou manter uma identidade visual da estrutura do site, mas cada módulo tem os seus autores. Então, cada módulo, o autor tem a sua liberdade de fazer as suas ilustrações do jeito que ele quiser. Então, a gente tem ilustrações feitas com nanquim, outros módulos são ilustrações digitais, e esses módulos sempre foram feitos por colaboradores. Então, a gente tem um papel de revisar o conteúdo, e a gente teve colaboradores da pós-graduação, alunos PUB da graduação, que, sob supervisão, elaboraram esses módulos. Uma coisa importante é a linguagem. A gente sempre acertou com os alunos de usar uma linguagem acessível, usar uma linguagem de fácil compreensão, para justamente não oferecer uma barreira a mais e despertar o interesse do aluno de se aprofundar naquilo, de se aprofundar no assunto. Então, a gente tem alguns expoentes, né? O próprio Arthur, do nosso programa, né, o Arthur Tributino, ele é o nosso recordista ainda de módulos. Ele tem uma quantidade muito grande de módulos e muito bem escritos. Ele tem uma linguagem que é muito boa, assim, muito fácil de prender a atenção do aluno. Outro aluno recente que faz parte da equipe atual de bolsistas PUB é o Isaías Cavalcante. Ele tem uma linguagem muito boa, muito prática, e ele tem um viés quase jornalístico. Ele começa a escrever o módulo e ele já nas primeiras linhas ele prende a atenção do leitor com alguma estratégia assim de mostrar um fenômeno ou de levantar um questionamento e levar o leitor a ficar naquele texto por mais tempo. E isso foi aplicado, né? Esse site foi aplicado em 2017 para alunos de biologia celular da medicina. A gente fez um formulário simples de análise. Não era ainda um formulário psicométrico, né? Mas ele era um formulário simples para a gente ver como era a resposta. E a gente percebeu que os alunos tinham uma resposta boa, eles tinham uma aceitação boa desse conteúdo, eles tiveram a preocupação de olhar esse conteúdo antes da prova, eles usaram ele para estudar. E esse conteúdo é aberto, né? Esse site está disponível online para todo mundo. Então, esses aqui são dados de 2017, e a gente tem a análise, né? A gente tem a distribuição demográfica por idade, por localização. Nós temos um público bastante fiel da África, né? De países lusófonos, da Europa, né? Então, a gente tem também uma proporção razoável de visitas de Portugal, Moçambique, Angola. Isso são dados de 2017. O site, eu considero que ele teve bastante penetração, né? Ele se divulgou sozinho, né? A gente nunca fez nenhum trabalho de divulgação nesse site, até então, né? Até 2019. Então, a faixa etária dos visitantes é compatível com o estudante ou de graduação
ou às vezes até o estudante já do ensino médio. E até 2019, né, até outubro de 2019, a última vez que a gente fez uma análise, a gente estava com uma média de 22 mil visitas por mês. E o nosso conteúdo era mais limitado, a gente tinha menos módulos, né, menos coisas organizadas do que nós temos hoje. Porém, a história vai mudar um pouco aqui. Em 2020, o servidor morreu. O nosso servidor pifou, além de qualquer possibilidade de reparo, não tinha fita crepe nem MacGyver que resolvesse, e nós ficamos no início da pandemia sem o nosso servidor. E era um período importante, né, para a gente ter esse conteúdo. O Edilson também acabou, por vários motivos, ele mudou de curso, e aí ele acabou saindo da universidade e a gente não teve mais contato. E ele me ajudou muito, mesmo fora da universidade, a recuperar esses dados e transferi-los para um servidor novo. E aí aqui é que acaba a história, eu vou meio que sair do PowerPoint para mostrar o site como ele está atualmente. Porque em 2020 ele pifou, e ele era todo feito numa linguagem que eu desconheço completamente. Ele era feito em Node, em Python e um monte de outras coisas, Markdown, que eu realmente desconheço. E aí eu aprendi, forçadamente, eu aprendi a mexer com WordPress e comecei a reinserir esses módulos que a gente conseguiu recuperar só o texto deles. Eu comecei a reinserir esses módulos no WordPress, que é um formato mais amigável para uma pessoa leiga como eu, que não mexe com a informática, né? Não sou um administrador de servidor com prática. Nesse meio tempo, né, nesse período como um todo, a gente está sempre se atualizando, né? A gente está sempre aproveitando oportunidades, né? Eu participei de alguns simpósios, de oficinas, sempre com esse foco de como tornar o conteúdo mais agradável, mais interessante para esse novo alunado que a gente tem, né? Nossos alunos são, hoje em dia, totalmente nativos digitais. Até algum tempo atrás, ainda no meu início de carreira, a gente ainda falava que eles eram migrantes. Eles eram alunos que vinham de um ambiente analógico e, assim como nós, né, como eu, migram para esse ambiente digital. Mas agora não, nossos alunos eles já nasceram imersos num ambiente digitalizado e isso reflete em hábitos, né? Isso vai refletir muito, tanto em hábitos de consumo digital, como em hábitos de estudo. E a gente foi fazendo cursos, foi vendo algum tipo de atualização. Aí, em 2020, veio a pandemia foi, assim, uma situação bastante intensa para a gente teve que, forçadamente, a gente teve que mudar a forma de dar aula, mesmo que fosse temporária e emergencial, e isso deu para a gente também um aprendizado bastante intenso. E durante ainda esse período, né, pandêmico, em 2021, eu participei de um CAEG, o CAEG que foi coordenado pelo Fernando Abdukader, daqui do ICB, da Fisiologia, e pelo Guilherme Marçom, do IQ, lá do Instituto de Química. E foi uma experiência interdisciplinar extremamente enriquecedora, porque estávamos ali vários docentes de diversos institutos da USP, não só IQ e ICB, e com pontos de vista completamente distintos. E foi ali que eu tive contato com a educomunicação. E é encantador. A educomunicação assim, foi uma porta que se abriu para mim, que eu falei, poxa, dá para a gente elaborar os conteúdos com um viés assim, pensado em eficiência e fixação, entre outras coisas. E, a partir daí, eu comecei a fazer os projetos de extensão do site voltados já a essa finalidade. E comecei a recrutar, eu comecei a fazer propaganda, né? Comecei a divulgar esses projetos na ECA. E hoje eu tenho uma equipe de alunos, né? Na verdade, são duas equipes de alunos. Eu tenho uma equipe voltada a produzir atividades interativas, que é composta por duas educomunicadoras e uma bióloga, e tem uma equipe que é composta por um biólogo e um biomédico, alunos de graduação,
produzindo conteúdo, produzindo texto mesmo e ilustrações. E aí é o que eu gostaria de mostrar para vocês agora, um pouco desse trabalho mais recente. Dessas discussões todas, dessas atualizações e essas experiências que a gente, ou forçadamente, ou porque a gente procurou essas experiências, né, nesse período dos últimos 5 anos, eu ouvi muita coisa. Então, em alguns simpósios, a gente era apresentado alguns conteúdos do tipo, aconselhamentos, né, do tipo, aluno, hoje em dia, você tem que oferecer módulos pequenos. Se você for fazer uma aula em vídeo, módulos de 15 minutos. Em outros, eu ouvi, não, você precisa fazer pacotes de 3 minutos. Gente, histologia ou biologia celular são conteúdos extensos, descritivos. Como que eu vou fazer um pacote de informação de 3 minutos? Ah, mas o foco do aluno, mesmo em sala de aula, tem um limite. Tudo bem, a gente compreende, mas como que a gente pode tornar viável pacotes de 3 minutos ou de 15 minutos, né? Então, eu, na minha humilde opinião, se algum pedagogo perceber que eu estou fugindo da descrição clássica, me corrija, mas eu tentei achar um meio termo entre você prender a atenção do aluno e o tempo, aquele tempo que é confortável para ele de aula, ou de vídeo, ou de conteúdo online que ele está consumindo via texto. Então, eu converso muito com os alunos e nessas conversas a gente fala, né? O que te prende a atenção? Você é aquele espectador que fica vendo centenas de vídeos de 1 minuto? Ou você aguenta ver coisas maiores se tiver o interesse? E aí vem sempre aquela coisa, o próprio aluno ele fala, olha, eu assisto 28 episódios de um seriado numa sentada no sofá. Quer dizer, ele passa um final de semana assistindo seriados inteiros, temporadas inteiras, mas depois, na hora de assistir algum tipo de conteúdo ou consumir algum tipo de conteúdo que não seja de entretenimento, ele vai ter a preferência por pacotes menores. Então, a gente tem que pensar nisso. E uma coisa que eu acho interessante no aluno hoje em dia é a diferença de interesses. Eu, aluno, ou os meus alunos dos anos 2000, 2010, a gente via alunos que tinham interesse, que vinham conversar com a gente, assim, que livro eu compro? Qual livro é mais legal? Qual livro é mais adequado? Ou melhor, que livro que eu posso aproveitar para usar tanto na biocel como na histologia, ou na histologia e na patologia? Havia um interesse ali de ter um conteúdo mais próximo dele, ter o livro, né? Ter o conteúdo ali que ele pode chamar de seu. Hoje em dia já não. O interesse por ter um livro, o interesse por ter um conteúdo ali junto dele, foi diminuindo. Então, esses alunos de hoje em dia, esses nativos digitais de hoje em dia, meio que inconscientemente, no meu ponto de vista, eles estão em busca de um streaming de conteúdo. Eles estão buscando ali uma forma contínua de você ter o conteúdo necessário para realizar as provas, para realizar o ritual, né, de você ter a disciplina, realizar as provas e ter a qualificação profissional. Outra frase, outra situação que se adequa bem a essa frase, sobre os diferentes interesses. O professor, ele pode ter aquele gosto, né? Fugiu a palavra agora, aquele idealismo, né? De falar para o aluno, você precisa ler esse texto, você precisa aprender tudo sobre isso aqui, porque é interessante, achando que o aluno vai mergulhar naquele assunto que ele gosta ou que ele está lecionando e se apaixonar por aquele assunto e ir em diante. E nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente tem o aluno que realmente se interessa, você visualiza que aquele aluno desenvolve um gosto por aquele conteúdo e você até vê, esse aluno fatalmente vai se candidatar para pós-graduação, ele vai continuar perseguindo esse conteúdo que ele gostou, e a gente tem aquele aluno que quer aprender o que é necessário para a sua profissão. Então, você está explicando alguma coisa ali super específica, né? Uma nota de rodapé ou algum detalhe específico de algum tipo celular, a pergunta na cabeça daquele aluno é: como isso se relaciona a eu fazer um diagnóstico ou eu aplicar um tratamento clínico ali e ser mais eficiente?
Então, às vezes, o interesse é genuíno, mas não é voltado ao conhecimento per se, pode ser a aplicação profissional, pode ser outro interesse. Então, a gente precisa aprender a respeitar isso também. Ainda nessa fase, né, de capacitação e nessa participação do CAEG, e até por recomendações, né, de colegas como o Guilherme, eu tive contato com o H5P. As nossas ferramentas interativas na versão anterior do site, elas eram totalmente feitas em casa, né? Era o Edilson que programava e só ele sabia fazer. E aí eu tive contato com o H5P, que é uma ferramenta que vai permitir facilmente você instalar ela no seu site e ela vai permitir fazer uma atividade interativa de forma simples e de diversas interações possíveis. Ela tem uma lista enorme de exercícios que você pode fazer com o conteúdo. Então, a gente começou a elaborar objetos didáticos, no sentido, a gente tem que ter algumas condições obrigatórias, algumas características obrigatórias. Esse meu objeto ele precisa ser modular, ou seja, ele tem que ter ali um conteúdo empacotado, autocontido. Ou seja, a ideia é que aquela quantidade de conteúdo tem um começo, meio e fim. Não é um conteúdo solto, ele é um conteúdo ali que faz sentido, tem uma explicação ali que dá entendimento daquilo. Porém, ele é modular. E eu posso reutilizar esse conteúdo. Então, eu posso fazer um exercício sobre filamentos intermediários de forma que ele possa ser atrelado a outras aulas. Ele é um objeto. Então, eu posso colocar ele numa aula de citoesqueleto, eu posso colocar ele numa aula sobre epidermólise bolhosa, uma aula sobre algum outro tipo de assunto que esteja relacionado com filamentos intermediários. Então, essa ideia de modularidade, de que a gente possa reutilizar esse objeto, é um aspecto importante. Então, a gente pode fazer um módulo ortodoxo, né? A gente pode colocar aquele módulo com o conteúdo completo e anexar nele várias atividades ou vários pequenos objetos que vão reforçar aquele conteúdo e podem aparecer de diferentes formas, inclusive repetindo-se em outros lugares. E referências, né? A gente precisa sempre produzir o conteúdo hoje em dia pensando em ele ter uma fonte, ele tem uma fonte informada, ele tem que usar uma linguagem inequívoca. Hoje em dia, se a gente está disponibilizando informação, ela tem que ser clara, objetiva, não pode dar margem a interpretações equivocadas, secundárias. Então, a gente precisa realmente pensar naquilo que está sendo escrito para não ter nenhum tipo de interpretação errada. E seria desejável a interatividade. E aí, tudo isso se encaixa na possibilidade de usar o H5P. Tudo bem? Eu quero apresentar, então, agora o site como ele está atualmente nesse formato de WordPress. Eu preciso agora descobrir como que eu paro de... para aqui. Voltando. Está aparecendo para todo mundo? Tá sim, Fábio. Então, esse é o site como ele está atualmente. Então, a versão anterior saiu do ar em 2020, e aí eu consegui, no finalzinho de 2021, preparar um servidor novo e começar a botar os primeiros módulos para o início das aulas de 2022. Então, no início, ele contava com menos módulos do que tinha antes. Então, agora a gente já passou, agora a gente já tem mais módulos do que a versão anterior. Então, a ideia ele continua sendo um site responsivo. Qualquer tela que a pessoa que estiver visualizando vai ter um ajuste. O menu continua sendo sempre presente, então, seja no celular ou no computador, qualquer página que ele estiver visitando, o menu está lá, facilitando a navegação, ele podendo mudar de módulo para onde ele quiser. Todo o conteúdo é Creative Commons, então a gente incentiva, se quiser utilizar isso em outro lugar, está aberto. Nós também fazemos uso de alguns conteúdos
Creative Commons, a gente faz questão de citar a fonte e citar que a licença é aberta. E a estratégia aqui, a estrutura é a mesma, só que ficou num formatinho diferente, que é o formato do tema do WordPress que eu pude fazer e manter, né, a padronização. Você, né, eu ainda não um substituto que desenvolvido em Node nenhuma, eu coloquei a construção e eu estou procurando outras alternativas para isso. Mas o resto está funcionando e temos algumas novidades. Então, eu gostaria, por exemplo, de mostrar um exemplo, que é a página de membranas celulares. Foi um voluntário da medicina, era um aluno da medicina do primeiro ano, que no segundo ano entrou como voluntário e começou a contribuir, a fazer conteúdo. E ele fazia as animações dele... Ops, falei bobagem. É o mesmo aluno, só que é outro... É o mesmo aluno, só que é outro módulo. Ele fez as animações dele todas em GIF. Então, todas as animações dos módulos dele são feitas em GIF, GIF animado. E eu acho que isso é uma coisa interessante, que cada um tem o seu estilo, mas a gente não quebrou muito a identidade visual, a estrutura geral está sendo mantida. Que, se a gente for ver um aspecto comunicativo, né, e eu estou tentando puxar um pouco para o aspecto da educomunicação, a gente tem um ambiente agradável para o leitor continuar, né, a sua leitura. Temos alguns módulos, né, com nanquim, temos alguns módulos com chocolate fotografado, a pessoa não sabia desenhar com grandes habilidades, ela fez fotografando chocolate. É válido, não tenho problemas com isso. Nem ninguém. E aí a gente tem os módulos novos, né? Então a gente tem, por exemplo, um módulo explicativo. A gente está com uma aba, né, sendo criada, a gente vai colocar vários tipos de microscopia. Antes a gente tinha só microscopia eletrônica e agora a gente vai fazer vários módulos explicando microscopia confocal, microscopia óptica, microscopia de fluorescência. E aí a gente tem, esse é do Isaías, ele faz as suas próprias ilustrações, ele tem um estilo próprio também, e ele tem essa linguagem, né, que eu já falei que é bem interessante, tem esse viés jornalístico que eu achei bem legal de prender a atenção do aluno. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer outras mídias também. Então, a gente tem um canal no YouTube onde a gente deposita os vídeos que fazem parte do ATIM, que é como a gente chama o Atlas Interativo, né? Por sugestão do Edilson mesmo. Antes dele sair da universidade, ele falou, vamos mudar o nome do site para ATIM, Atlas Interativo de Biologia Celular, fica mais fácil de lembrar. E aí eu criei um canal do ATIM no YouTube, os vídeos próprios nossos eu armazeno lá, justamente para não ocupar o nosso servidor. O servidor está aqui atrás de mim, não vou mostrar para vocês, porque ele é um Frankensteinzinho, e para não ocupar esse servidor, a gente mantém no YouTube. E aí a gente tem já um par de vídeos lá por enquanto, mas já temos outros em produção. E aí a grande novidade que a gente tem agora, que é o nosso foco principal, e é um projeto já em andamento, ele tem autorização de comitê de ética e tudo, é a elaboração de atividades interativas de biologia celular. Então, eu venho aqui na parte de exercícios e a gente tem a primeira, que foi colocada no ar essa semana, a nossa primeira atividade interativa versa sobre ciliopatias, ou seja, nós, docentes, usamos essas ciliopatias como uma estratégia de falar de citoesqueleto. Também, ao mesmo tempo, eu estou valorizando esse conteúdo de citoesqueleto e relacionando ele com o aspecto clínico. Então, a gente tem uma apresentação, então tem uma breve apresentação e eu posso fazer a aplicação desse conteúdo online,
Então, eu venho aqui, ele vai me mandar para o módulo de ciliopatias. Eu tenho um texto em formato de infográfico, mais atrativo, com ilustrações, ricamente ilustrado, e ele vai explicar exatamente o que são ciliopatias e qual a sua relação com o citoesqueleto. Após a leitura desse módulo, o estudante vai ter o link para voltar para a página da atividade interativa. Chegando aqui na página da atividade interativa, a gente tem o módulo H5P de um caso clínico. Então, eu vou fazer com vocês. A gente começa o caso clínico, vou botar em tela cheia. E aí, nós temos essa experiência do caso clínico. Essa experiência foi feita várias vezes em sala de aula, fazendo votação, levanta a mão e projetando na tela o caso clínico em PowerPoint. Então, a gente tem a explicação do paciente que chegou no pronto-socorro, tem 34 anos, não é fumante, e tem toda uma série de características ali explicadas para o aluno. Isso é para o aluno do primeiro ano de medicina, por exemplo. E aí vem a interação, ele precisa decidir que tipo de exame que ele vai fazer com esse paciente. Se ele fizer um exame adequado, vai falar, ó, tá certo, você prossiga porque você fez a escolha correta. Se for feita uma escolha errada, vai aparecer, olha, o paciente voltou para o consultório com uma piora do quadro e os exames nem estão prontos. Esses exames aí não são adequados para o que você está precisando. E aí ele escolhe de novo, vai ter a... Ops, eu escolhi errado de novo. Ainda bem que eu não estou clinicando. E aí ele acerta a questão, ele vai para frente. Esse tipo de atividade no H5P é chamada de branching scenarios. Então, de acordo com a sua interação e de acordo com a sua resposta, você é levado a um cenário diferente. E aí vai aparecer outros conteúdos, né? Você vai falar, eu preciso fazer o quê? Um exame radiológico ou uma cintilografia do miocárdio? Vamos para o exame radiológico. A realização da radiografia posterior-anterior do tórax revelou o ápice cardíaco e o arco aórtico do lado direito, sugerindo dextrocárdia. E aí você prossegue. Você vai ver o exame do paciente, você vai ver o que está acontecendo. E vai seguindo esse roteiro, né? Vai seguindo essas opções até você ter que chegar num diagnóstico. Então, você vai ver outro exame, você vai ver outra situação, até você chegar na tela que você tem que dar o diagnóstico para esse paciente. E aí, quando você acerta, primeiro, aparece uma bandeira vermelha, isso é do H5P, a gente não tem como mudar, a gente está tentando ver se tem como mudar essa cor dessa bandeira, mas vem o parabéns, você acertou o diagnóstico. E vem as referências. Esses casos clínicos são baseados em referências abertas, todas em Creative Commons. E é abundante, existe um material abundante disponível com casos clínicos que a gente pode elaborar a partir desses conteúdos abertos. Então, para fazer esse caso clínico, o Rafael Pegoraro ele precisou de 3 artigos para montar esse caso clínico. E aí a gente apresenta isso para um colaborador, já com experiência clínica, e ele fala, não, ficou legal, tá bom, ajusta aqui, para a gente justamente ter uma simulação útil, né? Eu não quero nem que seja realista, eu quero só que seja útil na compreensão de citoesqueleto. Esse é o primeiro. Nós temos vários, né? Nós temos planejados pelo menos 4 agora na primeira fase, e a gente tem outros na lista de intenções. E existem já 21 exercícios prontos em H5P que estão sendo inseridos em diferentes módulos, né? Vão ficar ordenados e sempre com um link a partir do módulo do assunto relacionado. Aí essa foi a aplicação online, né? Essa possibilidade que é essa possibilidade de interação que a gente apresentou é online. Porém, nem sempre o estudante está num local que tem acesso à internet, ou um professor quer usar essa atividade numa sala de aula
e ele está num local que também a conexão é intermitente. Então, a gente criou também uma possibilidade de fazer offline. Do mesmo jeito que eu fiz inicialmente, projetando com o PowerPoint, a gente oferece um PDF para download, onde o aluno pode criar um zine. Aqui já é a participação da Educomunicação, a Isabela que fez essa arte, né? Eu tinha sugerido de fazer uma coisa impressa, e ela falou, não, vamos fazer um zine, vamos fazer um formato de zine, que é uma coisa interessante. Quem é dos anos 80 lembra o que é um zine, o que é um fanzine, que eu aprendi recentemente que os comunicadores chamam de formato morto, né? de mídia morta. Mas um zine é isso aqui. A gente tem um livrinho, ele é uma folha impressa, uma face só impressa, e aí ele é dobrado, ele tem algumas dobras, né? E um corte para gerar um livrinho. Esse livrinho é folheável, cabe num bolso, numa carteira, e a gente ainda pode colocar uns QR Codes para estimular o aluno a ver outros conteúdos, outros vídeos, outras coisas. E essa aqui é a versão resumida daquele módulo que está online. Só que ele está resumido, as ilustrações foram convertidas nesses QRs, que eventualmente ele vai poder ver quando ele tiver o acesso à internet, e a gente pode fazer um elemento que ele vai usar em sala de aula, ele pode guardar. Então, você pode estimular ali um interesse do estudante em ter alguns desse aqui com ele, que cabe facilmente no bolso, no caderno, e ele vai ter uma coisa interessante ali, diferente, e que vai atrair, né, essa atenção para aquele conteúdo que a gente gostaria, que aqui no caso é citoesqueleto. Então, a gente tem outros módulos sendo elaborados para laminopatias, para... Fugiu. A gente tem módulos já planejados para laminopatias e para doenças de armazenamento lisossômico, e tem outra lista longa de intenções de telomeropatias, de intenções de doenças que possam ter relação com biologia celular. Que aí eu não quero ouvir mais o estudante falar, para que eu preciso de biologia celular? Eu só vou ser oncologista? Enfim. Então, o que eu gostaria de mostrar é isso. Eu imagino que a gente tenha um bate-papo, algumas perguntas. Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui meus agradecimentos. A Isabela e a Vitória são as educomunicadoras, então são importantes elementos nessa nova elaboração de conteúdo que a gente está tentando fazer. O Isaías é biomédico, é pub nosso da equipe atual, a Stephanie é da biologia. E é isso. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade e estou disponível para qualquer pergunta. Ótimo, Fábio, muito obrigada. Gostei muito de ouvir um pouco da perspectiva, né, de quem está desenvolvendo o conteúdo, o site aí, acho que é bem legal. Agora eu abro para perguntas, e para quem estiver assistindo pelo YouTube também, se quiserem fazer perguntas, eu posso repassar aqui, tá? Alguém tem pergunta aqui na sala, gente? Como sempre, eu vou deixar os alunos primeiro. Eu estou deixando também, porque... Né? Acho que a gente tem... Eu tenho uma pergunta, então, Fábio, acho que eu vou fazer para a gente também não usar melhor o tempo, né? Eu achei bem interessante que você coloca que a gente está... Você avalia que a gente está, talvez, inserindo ou colocando muito conteúdo, sei lá, um excesso, talvez, de conteúdo durante as aulas, né? Durante, não sei, o que a gente chama, vamos dizer, o curso normal, né? Que a gente faz como professores e como alunos, acho que a gente acaba, talvez, colocando muito conteúdo nas disciplinas, não sei se é a maneira como isso foi estruturado. E eu acho bem interessante isso que você coloca também, de tentar, quer dizer,
mostrar o conteúdo com uma outra abordagem, de uma outra forma. Nesse caso, não seria... você acha que não acha que a gente também teria que mudar a maneira de avaliar o conteúdo que está sendo transmitido, ou que está sendo, enfim, passado num curso? Porque se a gente tem uma ferramenta como essa, né, que está tentando integrar as coisas, está mostrando alguma coisa mais de relação entre, vamos dizer, aulas diferentes, né, para começar, e depois disciplinas, será que a gente também não deveria mudar a maneira de avaliar? E se vocês já fizeram no grupo de vocês aqui nesse do comunicação, né, vocês já pensaram em algum tipo assim de avaliação? Então, avaliação, não. Eu tenho um outro trabalho sobre avaliações, mas envolvendo mídia de avaliação, formato de avaliação em relação à mídia, que é a avaliação informatizada. Mas, por exemplo, na sua fala, né, você falou que eventualmente a gente pode estar com conteúdo em excesso. Eu não acho que exista conteúdo em excesso. Eu sou um daqueles idealistas que acha que conteúdo é conteúdo, ele é importante. O problema é como a gente apresenta. Nós aqui, né, na universidade, nós somos descendentes de uma linha, né, de educadores que colocam tudo, né, tem que constar tudo. Mas em outras universidades a gente vê que é elencado na aula uma série de conteúdos e junto tem uma parte que tá, isso aqui você vai estudar por conta própria. Então, esses tópicos aqui, o estudante tem a responsabilidade de estudar ele mesmo. Então, talvez uma abordagem seria a gente fazer esse tipo de classificação. O que é o importante de eu passar em aula e o que eu posso delegar, né? O que eu posso falar, ó, baseado no que você viu na sala, você, por favor, estude esses tópicos aqui, posso oferecer uma referência e, por sua conta, compreender isso. Sim, Era sim. mais ou menos a resposta nessa linha? Sim, não, é isso mesmo que quando eu comecei a falar, eu acho que talvez eu não tenha pensado na pergunta inteira, mas acho que é por aí mesmo. Só para te avisar, no YouTube, várias pessoas te mandando parabéns, tá? Com bolinho de aniversário. Então, hoje você pode cobrar o bolinho. A Fernanda quer saber se você ainda precisa de colaboradores, que ela gostou do Sempre. projeto. E a Maria Luísa dando parabéns pelo seu trabalho e que seja um trabalho que sirva de inspiração. Que bom. Também o Zé Roberto mandando parabéns. Agora eu quero saber aqui se alguém tem mais questões aqui para o Fábio. Deixa eu ver se tem Bom, algum. então eu vou falar, que eu já estou aqui, já estou me espremendo aqui. Por favor, Nilton. Bom, Fábio, eu queria te dar super parabéns pelo seu trabalho. Eu não conhecia seu trabalho. Eu fiquei, assim, embasbacado de ver a beleza de coisa que você está fazendo. Muitos parabéns mesmo pelo seu trabalho. Realmente, eu achei muito legal. E aí eu vou contar um breve histórico, né? Quer dizer, eu fui aluno do ICB no meu curso de medicina inteira em 1975, né? Eu tive histologia com a Thelma e com a Betinha Carneiro, né? Que era irmã do professor Carneiro. Quer dizer, acho que a Betinha vocês não chegaram a conhecer, a Thelma, obviamente, vocês conheceram. Ela não gostava muito que eu falava isso, mas vamos deixar para lá, que ela foi a minha primeira. E, obviamente, histologia, né, biologia celular, vamos colocar assim, na minha época, histologia, absolutamente fundamental para o sujeito fazer medicina, né? Ele não vai fazer patologia se não souber histologia, ele não vai conseguir chegar lá. Então, eu considero que eu tive, por exemplo, um curso muito bacana de biologia celular naquela época, sem nenhum recurso, só com Junqueira e Carneiro, que já tinha naquela ocasião, né? Mas essa ferramenta que você está dispondo, eu acho que é um negócio absolutamente como diriam os americanos, mind-blowing, sabe? Muito legal, muito legal. Porque essa coisa, por exemplo, sei lá, eu quero entender melhor como é que funciona o citoesqueleto, se você não tiver essas animações, se você não tiver esses casos clínicos, você não chega a compor essa ideia, você fica com isso frouxo. Eu posso dizer isso porque essa noção de esqueleto é uma noção que a gente usa muito em neuroanatomia,
para transporte retrógrado e anterógrado, e eu nunca entendi muito bem como isso funciona. Fala para os alunos, tem lá uma coisa que parece o elevador, mas meio que vai termina aí meu conhecimento, né? Quer dizer, então, e ter uma ferramenta desse tipo para o aluno é fantástico, maravilhoso. Olha, você está de super parabéns, Fábio, eu não conhecia teu trabalho, e eu gostaria que na anatomia nós tivéssemos uma coisa parecida com essa, né? Quer dizer, que a gente já está numa discussão de melhorar o ensino, e a gente, se a gente tivesse uma ferramenta dessas também no nosso lado, seria fabuloso, né? Aí eu tenho duas questões para vocês. Uma questão de origem, como se eu fosse um aluno mesmo, né? Porque uma coisa que a gente vê quando a gente vai ter um conhecimento é a questão da quantidade de conhecimento, né? E eu tenho muito medo que quando você aumenta essa disponibilidade de assuntos, as questões conceituais ficam perdidas. Porque elas ficam, vamos dizer assim, existe uma interferência muito grande de toda a informação que você está recebendo. E, na minha opinião, para mim, por exemplo, quando eu vou usar até a histologia, na patologia, o que é importante para mim é guardar os conceitos fundamentais, não a coisa específica, né? Mas, e aí, como é que vocês pensaram, e certamente pensaram, mas o que você acha sobre isso, Fábio? Não, eu acho que é exatamente esse é o desafio, né? A gente tem que pensar num conceito para servir de condutor da aula, né? Ou do conteúdo que a gente está disponibilizando, porque é enciclopédico agora, né? O conteúdo é natural, né? A ciência está avançando e exponencialmente. Então, o conteúdo atualmente, os livros estão ficando cada vez maiores. Eu estudei bioquímica, o Voet era um volume, agora o Voet são 2 volumes. Está acontecendo com outros livros também, inclusive eles se dividem, né? Tem os fundamentos e o livro grande. A gente, na aula, a gente fica falando para o aluno, olha, vocês estão na graduação, vocês vão estudar biologia celular, usem os fundamentos, tá? Porque o outro grandão, ele vai dar tanto detalhe que vocês vão gastar muito tempo para estudar e não é necessário para essa fase da vida. Sim. Então, eu acho que é realmente desafiador, é essa parte. O que é que a gente vai elencar para ser o importante e manter no gancho ali de interesse para o aluno. Ó, quem tiver interesse nesse aspecto pode se aprofundar. É porque eu acho que essa questão, no meu ponto de vista, é uma questão fundamental, né? O que você vai, na questão de formação de conceito da disciplina que você está dando, porque, na verdade, o teu cérebro ele tem quantidade de gravar e de guardar uma quantidade finita de elementos, né? E quando você começa a overload ele, você talvez a chance de você ter uma confusão conceitual é grande. Isso a gente vê em pesquisa também, né? E esse é outro aspecto também que deveria ser considerado, né? A gente pega um aluno, por exemplo, do curso de medicina, no início do curso, ele está ali sobrecarregado, ele vai ter uma quantidade enorme de conteúdo de bioquímica, de biocel, de histo, de anatomia, de N coisas, tudo ao mesmo tempo. Então, ele tem aquela ansiedade, né? Isso vai ser cobrado de mim, eu vou ter uma prova, ou vou ter algum tipo de avaliação, seja lá como for, e está tudo ao mesmo tempo, né? A gente vê o aluno na sala, no começo ele está super animado, né? O semestre vai avançando, você percebe o esgotamento. E não é só com medicina, acontece com veterinária, com odonto. Todo mundo. É uma quantidade de informação muito grande e é um baque também, né? Porque o ensino médio não prepara o aluno para esse tipo de situação. Ele foi preparado no ensino médio para passar no vestibular. Aí, quando ele chega aqui, ele tem um choque. Primeiro choque é a minha nota foi abaixo das médias das minhas notas do ensino médio. Bom, com certeza. Então, é uma situação adversa que a gente está submetendo o estudante e ele está se adaptando. Então, é bastante desafiador a gente fazer esse tipo de conteúdo, né? Elaborar o que vai ser dado na aula, despertar o interesse do aluno e não afugentar, né? Que é muito comum também, né? Vem aquele monte de conteúdo, o aluno fala, isso não é para mim, não é isso que eu queria. Não, é verdade.
É verdade, eu acho isso basicamente um grande desafio, né? Mas é interessante que... E uma outra coisa é a seguinte, você mencionou do livro, né? Eu me surpreendo que eu ainda tenho alunos que chegam para mim, mas qual é a bibliografia básica, né? Que livro que eu vou seguir? Eu falo, filho, você tem uma aula gravada, você tem PowerPoint, você não precisa de livro, né? Quer dizer, não. Mas, na verdade, não é isso. Você precisa de... o fato é que, às vezes, a gente não tem uma literatura adequada e contemporânea para aquele assunto que você está dando, né? Quer dizer, seja... E com a fluidez que a gente precisa hoje para passar para o aluno, né? Mas aí gera um outro problema. E o dia que o teu site acabar? Porque o livro vai estar lá, o livro do Carneiro Junqueiro, do Junqueiro e do Carneiro que eu comprei em 1974, tem na minha estante até hoje. Então, se eu quiser consultar, eu vou lá, né? E esses conteúdos de internet, eles são perenes, né? Eles, uma hora, sei lá, muda a mídia, muda alguma coisa, você perde. E vocês pensaram nisso? Como é que é? Não pensamos ainda no end of life, né? Ainda não É, pensamos nisso. não fala ainda do plástico que eu me sinto mal. Não, mas toda mídia tem toda mídia tem Lógico, uma lógico. duração. Você falou de livro, eu sou idealista ainda. Aluno vem perguntar para mim que livro ele vai estudar, eu recomendo livro. Aluno vem perguntar para mim, eu posso estudar só pelo PDF da aula? Eu falo, não. A aula não traz um conteúdo, ainda mais de biocel, né, que é descritivo, ou histologia. A aula é feita para eu lembrar o que eu vou falar e indicar o que você tem que estudar. Tem muita coisa para aprender, eu recomendo o livro mesmo. E aí tem aluno que vem e fala, e tem algum canal que você recomenda? Aí cai a minha ficha, esse aí é digital, né? Esse aí é nativo digital. Sim, sim, Ele quer um sim, sim. canal que explique. E aí eu falo, não tem, eu recomendo realmente é livro, não tem jeito. Uma descrição adequada vai ter que ser feita em texto detalhado, né? Então não tem jeito de não ser em outra mídia. E em relação a End of Life, o que eu imagino que é uma tendência, primeiro a gente tem cópia de tudo, né? A gente mantém cópia de tudo, e eventualmente tem alguns sites que armazenam sites já desativados. Eu não lembro o nome, tem o Internet Archives, se não me engano, e tem alguns serviços até gratuitos que você solicita para eles manterem uma cópia. Eles não mantêm cópia de configuração, mas o conteúdo eles mantêm e deixam acessível em Acho tese interessante, eu não enquanto sabia. aquele serviço existir. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque isso é uma coisa interessante, porque o indivíduo fala, foi aqui que eu aprendi. E do ponto de vista neural, vamos colocar assim, você tem uma questão contextual que você vai procurar voltar para o contexto onde você aprendeu, né? Sim. Então, isso é se você chega na página daquele livro, você começa, parece que vem na tua cabeça o conceito que você aprendeu naquele livro, a história que você aprendeu lá. É muito interessante, muito interessante. E eu não quero monopolizar você, mas a minha pergunta sendo docente da USP, a gente sabe que toda essa questão de graduação e ensino é muito pouco valorizada. Você tem um trabalho fantástico, e eu achei fantástico o que você faz, tal, não sei o que lá. E pensando na nossa pós-graduação, eu acho que isso é uma coisa interessante de a gente começar a pensar nisso como uma matéria, o ensino em si, como uma disciplina uma vertente da nossa pesquisa, né? Como a gente coloca, faz pesquisa mesmo, eu acho que uma vertente, porque é um trabalho insano que você coloca, você tem um monte de colaboradores, você tem baita lógica por trás disso, uma série de processos que você está pensando nisso. Isso não é uma coisa trivial de forma nenhuma, né? Quer dizer, lógico, se você falar com um cara que nem eu, que estudou e que aprendeu, não falar que aprendeu histologia com a Thelma, que ela vai ficar chateada, mas que vem de uma escola muito clássica, fala, mas o que você pode inovar? Quando você apresenta um negócio desse, fica fantástico, né? Então, você mostra a profundidade que tem essa questão
e que ela pode ser tratada de uma outra maneira que não é o pessoal que faz graduação, o pessoal que faz ensino. Quer dizer, infelizmente, acho que a nossa universidade é muito preconceituosa com relação a isso. Está mudando, eu acho que está mudando, porque a gente está vendo que a graduação está precisando ser valorizada, e a própria universidade, eu acho que percebeu que ela precisa se explicar, né, se promover. Tem gente no entorno que não sabe o que é feito aqui dentro. Então, em relação ao ensino, eu estou me dedicando muito, né, eu estou dedicando muitos esforços a publicar pesquisa com o ensino, que é uma coisa nova para mim, é uma coisa que eu estou aprendendo agora também, é mais uma coisa que eu aprendi com a educomunicação e com as educomunicadoras, que é a tal da psicometria. Eu tinha muita dificuldade de pensar assim, como que eu vou publicar o como fazer um material didático. Eu mandei projeto para a FAPESP sobre material didático, o projeto voltou elogiadíssimo, mas assim, não é pesquisa. Ele é elaboração de um material didático, não tem uma característica de pesquisa muito forte. E aí eu fui aprendendo, e estou aprendendo ainda, né? Não sou versado, que existem ferramentas para a gente tentar medir a eficiência, a aceitação, a fixação, e existem estratégias, né? Inclusive, a gente tem que passar pelo comitê de ética, né, para fazer isso. Esse projeto das atividades interativas, eu mandei antes da pandemia para o comitê de ética, e ele ficou parado por causa da pandemia. Eu não tinha aluno para fazer. E aí eu fazia o relatório lá na Plataforma Brasil falando, olha, o projeto está parado, né? A gente está num hiato por causa da pandemia, não tive alunos para participar desse projeto. E é muito interessante, né? É muito sério, né? Como isso é feito. Para você mandar já o projeto para a Plataforma Brasil, você já tem que mandar o formulário, o questionário que você vai querer apresentar para os alunos. É o questionário que tem que ser avaliado, se ele está adequado, segundo o comitê de ética. Então, é bem interessante, e toda análise estatística em cima disso também é algo que eu estou aprendendo também. Tem ferramentas que eu fico até assustado, né? Tem umas ferramentas online que a gente usa justamente para fazer análise, né, da psicométrica, né? O que o aluno pensou, o que o aluno assimilou, se aquilo fez diferença ou não. E algumas ferramentas dessa fazem análises de sentimentos. Eu tenho um outro trabalho que eu até pensei em botar alguns slides aqui, mas eu falei que eu achei que ia ficar muito longo. O software analisa os comentários dos alunos. Então, no finalzinho do questionário, o aluno coloca: eu achei que essa parte é legal, mas tal elemento da prova eu não gostei. E aí, o software faz uma análise, ele estabelece um máximo e um mínimo de humor, e aí ele fala: isso aqui é um sentimento negativo, aqui é um sentimento positivo. Ele fala: esse aqui é um comentário promovendo o produto, esse aqui não. E é o tipo de análise, é o tipo de software que é utilizado com redes sociais. Depois eu vim a descobrir isso. Tem toda uma engenharia nisso, eles pegam o software e eles veem pelos comentários em rede social qual é o tipo de comportamento que é aceito ou não, e eles começam a extrair informação disso. Então, tem muita coisa ainda para eu ler, para eu aprender. Mas eu só acho que é bastante míope a ideia de achar que isso não é pesquisa, né? Então... Não, de forma alguma. Isso é super, mas é uma outra forma. É um outro universo, né? Muito, muito interessante. Super de parabéns, Fábio. Eu adorei. Muito obrigado. Eu me segurei a apresentação inteira sem fazer piadinhas, mas o sonho é aquele desenho do Snoopy, né? Que ele tinha Chopin em spray, né? Chopin em spray. Eu acho que tinha que ter Biocel em spray, histologia em spray. Exatamente. Muito Tudo foi feito que o spray tinha meio que saído, né? Muito bom. Assim, inclusive isso que vocês estavam discutindo sobre a pesquisa em educação, no ensino, né? Tem um comentário da Maria Luísa aqui que propõe justamente isso, Fábio. Eu vou só ler e vou encerrar, porque a gente já está, né, daqui a pouco
ao analisar o perfil do ICB, vemos que existem vários pesquisadores com viés para a educação, que é exatamente o que vocês vinham falando agora aqui. Em vários departamentos. Como você enxergaria a formação oficial de um núcleo em educação em ciências biomédicas? Então, a gente está com o GAP agora envolvido com isso. Ah, o ótimo. O GAP é aquele grupo, né? Eu lembro. Isso, o GAP é o Grupo de Apoio Pedagógico. A gente está preparando um formulário que vai ser passado para todos os docentes, justamente para a gente fazer um levantamento. Quais são as metodologias preferidas de cada docente? Que tipo de ferramentas que já foram utilizadas ou que ele pretende utilizar? Ou, por exemplo, se ele quer usar uma metodologia ativa ou só um recurso de metodologia ativa, o porquê que ele não usou, se tem alguma dificuldade que ele encontrou que a gente precise pensar numa forma de superar. Então, a gente vai passar um formulário diagnóstico justamente para a gente levantar isso. Conhecer isso, né? Como está atualmente e qual é o objetivo que os colegas querem alcançar. E aí a gente pode tentar ver como a gente pode tentar ajudar. Sim, verdade. Eu acho, assim, fantástico isso que vocês estão esperando, estão querendo fazer. Acho que é mais do que na hora da gente ter isso aqui mesmo. Assim como a exemplo de outras unidades que têm núcleos assim, grupos dessa forma também, de estudo. O Zé Roberto fez alguns comentários aqui aqui no YouTube, depois ele conversa com você. E aí acho que se ninguém tiver mais perguntas por aqui, se alguém quiser falar com o Fábio, ele fica no departamento de biologia celular, para quem está aqui, então ele fica ali na 413, né, Fábio? 406. 406, isso. Eu não passei para lá, né? Então, assim, e o e-mail dele também, se quiserem, gente, pode me pedir, eu repasso para vocês, tá? Se vocês não tiverem. Fábio, muito obrigada. Vou encerrar por causa do horário. Newton, obrigada também por aumentar a discussão aqui, foi bem legal, né? O final também. Aumentar até um pouquinho demais. Não, eu acho que a gente tem que fomentar. Fábio, muito obrigado por participar do nosso curso, tá? Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Obrigado. Pessoal do YouTube também, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão.